Sejam todos bem-vindos. E aí eu passo, Roberta, para vocês, para irem dinamizando as apresentações, enquanto vou aguardando aqui quem for chegando, e o Michael que vai se articular aí para fazer a partilha de tela, né, o compartilhamento de tela, com os trabalhos a serem apresentados. Dentro do grupo, a gente acaba se articulando para que tudo, né, vá se encaminhando da melhor forma possível. Tá bom assim? Bom trabalho para todos nós, boa apresentação para os alunos que vão apresentar, e é muito bom ter todos vocês conosco nesse momento. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. Nós propusemos a seguinte dinâmica, pessoal. Cada equipe terá 5 minutos para fazer a sua apresentação, contando que a gente pode ter algum atraso e alguma falha no processo, esse trabalho é todo feito pelos professores e alunos que ajudam com a gente, nos ajudam, a gente não tem equipe técnica para nos ajudar, é um evento produzido a muitas mãos, e a gente já pede desculpa por qualquer contratempo que acontecer. Mas a dinâmica proposta é de 5 minutos para cada equipe, a equipe define, já deve ter definido se só um membro apresenta ou se vai dividir a apresentação com os outros membros, fiquem à vontade, dentro desse tempo de 5 minutos. Quando terminarmos as apresentações, os membros da banca avaliadora terão um tempo de até 20 minutos para fazer o comentário, as discussões e reflexões acerca de todos os trabalhos apresentados. Essa foi a dinâmica proposta, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui os profissionais que estão conosco hoje, compondo a banca. Nós estamos aqui com a professora Jamires, a professora do IFCE Campus Cedro, graduada na área de Sistemas de Informação e Ciências Biológicas, especialista em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde. Muito obrigada, Jamires, por ter aceitado o nosso convite e contribuir conosco. Estamos também com a odontóloga do nosso campus, a Anne Medeiros, que é mestre em saúde coletiva e doutora em ciências odontológicas. Anne, muito obrigada por ter aceitado participar conosco. E o professor Efraim Matos, licenciado e com mestrado na área de matemática. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Isso também demonstra por vocês uma atenção especial ao momento que a gente está vivenciando, agora. A gente, de antemão, agradece, e se vocês quiserem falar agora, dar boas-vindas e cumprimentar o grupo, fiquem à vontade. Olá a todos. Olá, pessoal. Eu sou o professor Efraim. Vou estar trabalhando com vocês algumas considerações sobre o trabalho de vocês hoje. Quero agradecer o convite, tá? E, enquanto é só isso. Oi, pessoal, eu sou a professora Jamires, e para mim é um prazer, estar nessa tarde, podendo falar um pouco de pesquisa, falar um pouco de ciência, que é o que nós temos mais visto sendo discutido nos últimos dias, e espero poder contribuir, com o trabalho de vocês. É isso. Boa tarde a todos. Eu sou a Anne. Agradeço inicialmente o convite do grupo de pesquisa e estou ansiosa pelas apresentações e espero contribuir bastante com o trabalho de todos, que estão sendo ótimos trabalhos, já de antemão. Mas estamos aí no aguardo das apresentações. Pronto, então iremos iniciar. Michel, pode projetar o primeiro trabalho, por favor. O membro da equipe 1 que vai apresentar. Só um minutinho. Quem é que vai apresentar da equipe 1? Dá só um alô aí para a gente testar. Sou eu, Roberto. Alô, alô. Jefferson? Pronto, Jefferson. Isso. Vamos já começar.
Pronto, Jefferson, você pode começar e você vai pedindo ao Michael para ir localizando a informação que você gostaria que fosse sendo apresentada, que fosse projetada na tela, tá bom? 5 minutos, Jefferson, pode começar. Tá certo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Com o surgimento, né, do novo coronavírus, e considerando sua rápida disseminação pelo mundo, foram surgindo diversos desafios, né, e dificuldades a serem enfrentadas, e também houve o aparecimento, né, de prejuízos acarretados por essa pandemia em diversos setores, tais como saúde, educação e também economia, certo? Pode dar uma baixada aí, Michel, por gentileza. Pode descer mais um pouco. Tá certo. Então, diante da situação atual em que vivemos, né, que nosso mundo se encontra, o presente trabalho tem como objetivo, né, destacar a importância do uso de tecnologias no enfrentamento da pandemia do Covid-19, certo? E fundamenta-se nas ideias de autores como Basso, 1998, e SAS, 2015, né, que discutem o avanço da tecnologia na contemporaneidade e dão ênfase às diversas possibilidades do uso das mesmas no cotidiano da sociedade, certo? Então, no mês de julho, foi realizada uma pesquisa, né, por artigos no portal de busca da Cielo BR, certo? Utilizando os termos tecnologia, pandemia e Covid-19, resultando em 5 trabalhos. E para a apresentação do mesmo, foram selecionadas algumas das ideias principais, tais como Palhares et al. 2020, e com a sugestão de um método de ação capaz de auxiliar o poder público a conter a disseminação da Covid-19 a partir de técnicas de monitoramento e rastreio, resguardando o direito à privacidade. E também a ideia de Souza et al. 2020, né, com a divulgação e construção de um material educativo como contribuição, né, no enfrentamento da doença. Vou descer mais um pouco, Michel, por gentileza. Bom, como considerações finais, certo? O uso das tecnologias tem se fortalecido no enfrentamento da pandemia, reorganizando as formas de comunicação, trabalho, estudo, enfim, a vida social. Porém, por não estar acessível a todos, acarreta também em mais desigualdade, principalmente para as pessoas em situação socioeconômica menos favorecida, com dificuldade de conexão à internet e disponibilidade de equipamentos necessários. Em um contexto de tantos desafios, o mundo também pode fazer deste período um momento de inovações e descobertas. Desde já agradeço a atenção de todos. Essa foi a apresentação da equipe 1 e obrigado. Obrigada, Jefferson, foi bem antes do tempo. No final das apresentações, quando a banca fizer as considerações, vocês, né, da equipe, poderão retornar para responder alguma questão ou fazer algum esclarecimento, tá bom? Então, vamos nos organizar para a segunda equipe. Quem é o membro da segunda equipe que vai apresentar? Dá um oi aí, para a gente saber que está tudo ok. Olá, esses serão os dois. E aí, Roberta, como é que tá? Léo, quem é o outro? Igor, eu aqui. Igor e Léo, pronto. O Michel vai já projetar e vocês começam, tá bom? Certo.
Certo. Boa tarde, pessoal. Eu logo adianto que é um imenso prazer estar aqui com todos vocês. Uma imensa honra. Eu me chamo Leonardo. E eu me chamo Igor Ferreira. E nosso trabalho se trata do desenvolvimento de software para controle de agendamento de exames médicos para a Secretaria de Saúde do município. Além de nós dois, é um trabalho composto pela nossa colega de sistemas, Maria Bianca, e pelo nosso professor orientador especializado, Saulo de Lima Bezerra. E como surgiu a ideia do nosso projeto, pessoal? Bem, a Secretaria de Saúde do município em questão entrou em contato conosco através do nosso professor orientador. Eles estavam relatando que estavam tendo dificuldades na organização dos pacientes do município, e vai desde o armazenamento dos dados dos pacientes até a questão da ineficiência dos agendamentos dos exames que estavam tendo, e o encaminhamento desses mesmos exames para a policlínica do município vizinho. E algo que estava impactando principalmente o negligenciamento de pessoas em vulnerabilidade social e em situação de emergência médica. Porque existe um ônibus que transporta esses pacientes no dia posterior a seu cadastro, e algumas pessoas nessa situação de vulnerabilidade e emergência estavam tendo sua ordem negligenciada. Foi ouvindo esses relatos, a princípio da secretaria, que nós concluímos que uma forma de substituir o sistema manual e propício a erros seria desenvolver e criar um sistema que pudesse, de certo modo, automatizar, sabe? Automatizar esse processo e obter uma maior celeridade, que no caso seria uma agilidade, e uma eficiência. Nosso projeto, a partir disso, nós temos os objetivos de tornar eficaz os processos realizados pela secretaria, como citado, proporcionar eficiência na gestão da fila de espera e agendamento de consulta de exames, e também, que é o foco principal, criar um sistema desktop que possa ser facilmente gerido e resolva os problemas relatados. Eu passo a palavra para o meu amigo Igor, que ele vai falar um pouquinho das referências que a gente está usando. Então, gente, boa tarde, primeiramente. E apenas refinando um pouco o que o Léo disse, a maior problemática do secretário da Saúde é que ele não consegue lidar com grandes demandas de dados. Basicamente, antes do contexto da pandemia, já havia essa déficit e havia pessoas que não conseguiam seus exames, e ainda mais, e agora esse volume de dados aumentou bastante no contexto da pandemia, porque as pessoas agora precisam, a secretaria, além de marcar os exames e os agendamentos, elas precisam controlar quem ou pode não estar infectado, e o que demonstrou uma maior importância para o nosso projeto e esse controle. Michel, pode subir para a nossa metodologia, por favor. Sim, essa pesquisa, ela não é uma pesquisa somente teórica, é uma pesquisa completamente aplicada que nós desenvolvemos, pois ela gera conhecimentos para justamente a gente fazer essa aplicação prática, para solucionar os problemas do município. É uma pesquisa que envolve verdades, envolve interesses locais, e justamente o desenvolvimento do nosso projeto, ele é que possa melhorar o atendimento da secretaria como um todo. De acordo com as etapas do nosso projeto, a princípio é realizado uma pesquisa bibliográfica, que nós já realizamos, após um levantamento de coleta de recursos sobre as dificuldades que a secretaria tem passado, para que, juntando todas essas informações, nós possamos prover uma melhor solução e aplicar essa solução justamente no aplicativo, e como ele vai se desenvolver. Igor? Por ser um projeto intimamente ligado à comunidade, nossa equipe decidiu fazer o processo cíclico, que a gente vai repetir o levantamento de requisitos, a implementação e o feedback, até encontrar um programa, não vou dizer perfeito, mas que possa atender todos os nossos objetivos e conseguir melhorar a situação atual da pandemia, no sentido de controle de dados. Com esse projeto, a gente espera não só melhorar um pouco esse controle,
mas também que isso sirva de pontapé para que outras partes da comunidade se sintam mais livres para automatizar e deixar o bom e velho papel. Sim, sim. A dificuldade que nós temos enfrentado, principalmente no nosso projeto, foi porque, devido à pandemia, nós não tivemos mais esse contato físico com a secretaria, que nós costumávamos ter no começo. Aí não conseguimos prosseguir além do levantamento e análise de requisitos. Mas isso de nenhuma maneira desmerece o trabalho. Ele é um trabalho onde ele se mostra promissor, se mostra extremamente essencial para a saúde do nosso município. Eu acredito que seja algo que impacta e influencia especificamente no meio social da cidade em questão, que, por coincidência, é a mesma do nosso merecido campus. E eu acho que são essas pequenas coisas que acabam influenciando. Quando a gente junta, acaba somando tudo no final. Mas, sem mais delongas, foi basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E é um imenso prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Léo e Igor. Ao final, como eu já falei, a banca poderá fazer alguma pergunta e vocês voltarem a participar para responder ou fazer alguma observação, tá certo? O próximo trabalho, acho que é do Gustavo, é isso? Gustavo, tá aí? Boa tarde, pessoal. Pronto. Michel, já pode projetar o trabalho do Gustavo. Só lembrando, pessoal, para quem foi... Só um minutinho, vou localizar aqui, que isso eu não tinha baixado. Só um minutinho. Pronto, Michel, tá certo aqui, tá bom? Ele já está apresentando. Ótimo, Gustavo. Tá bom. Muito bom, ajuda bastante. Para quem entrou depois das nossas explanações iniciais, após todas as apresentações, cada equipe vai ter 5 minutos, e após cada apresentação, ao final de todas as apresentações, a banca fará as considerações acerca dos trabalhos e os autores poderão voltar a participar para responder alguma pergunta ou fazer alguma observação. Tá certo? Pode começar, Gustavo. Bom, pessoal, boa tarde, né? O meu trabalho, ele tem como título Dificuldades encontradas, né, por estudantes em período de pandemia. O autor sou eu, Luiz Gustavo, com a orientadora da professora Roberta. Nos dias atuais de pandemia, uma infinidade de ferramentas digitais estão disponíveis para o uso no processo de ensino-aprendizagem. As ferramentas digitais ligadas à internet se encontram bastante desenvolvidas. Inegável o seu efeito de promover o desenvolvimento social. Os estudantes já utilizam os celulares para troca de mensagens no gerenciamento de saberes e comunicação entre estudantes e professores. Com o cenário atual, o Google Meet e o Google Sala de Aula passaram a ser o normal e são as ferramentas mais utilizadas para a realização de aulas remotas. O nosso trabalho ele tem como objetivo relatar as dificuldades encontradas por estudantes em período de pandemia. O Oliveira, né, ele afirma que o ensino EAD chegou, né, e é necessário ocorrer a capacitação dos alunos e dos professores, para que os mesmos possam utilizar de forma correta, proporcionando experiências que a aula presencial não consegue proporcionar. Destaca-se a flexibilidade do horário de algumas aulas, o que contribui para a ajuda na ocupação do tempo e muitas vezes servindo como refúgio para os estudantes pensarem em dias melhores. Que quem de nós, que a gente está passando por um momento delicado, a gente precisa, né, saber o que é que vai ser do dia de amanhã. Até o momento desse, a gente estava sem aula. Era complicado, porque a gente já não tem uma perspectiva futura como é que ia ser esse período de pandemia, e atrasando o nosso curso, a gente também não ia, a gente não estava tendo um pensamento lá na frente, como é que ia ser, né, pós-pandemia. A metodologia do nosso trabalho, ela foi adotada um estudo inicial, né, que foi através de revisão bibliográfica no periódicos do Google. Esse trabalho não é um trabalho inicial, ele apresenta apenas dados qualitativos. Resultado e discussão. Os achados indicam como fatores que dificultam as atividades dos alunos. A quebra de rotina dos estudantes, principalmente no período em que a gente estava na sala de aula, que logo, dia 15 mais ou menos, a gente teve que sair da sala de aula, isso daí foi uma quebra de rotina para a gente,
que muitos alunos, eles ligaram diretamente do ensino fundamental, ensino médio e para a graduação. Nunca tinham passado um período assim de 3 meses sem estudar, né? Foi verdadeiramente muito complicado. O não acesso à internet, que isso daí, principalmente, é um dos fatores que provocou a maior dificuldade para a volta das aulas à distância, né, porque muitos alunos ainda não têm acesso à internet. Aí fica complicado para que não agrave, né, ainda mais as deficiências desses alunos. A dificuldade de comunicação com professores no momento de aula EAD e, principalmente, a falta de motivação provocada pela ausência de perspectivas futuras, já que estão vivendo os momentos de incertezas e dificuldades diárias, já que, muitas vezes, os próprios alunos não dispõem de locais apropriados em sua residência para estudarem e, quando possuem, são obrigados a dividirem com outros familiares que também passam pelo mesmo problema. Principalmente a gente do ensino público, né? A gente passa por algumas dificuldades que pessoas do ensino particular, infelizmente, e felizmente também, né, eles não passam, porque muitos de nós a gente tem muitos irmãos, né, familiares, moramos com os pais, com os avós, e a gente não tem um lugar ali único, né, que serve somente para a gente estudar. Normalmente, aquele lugar é onde a gente faz mais de uma tarefa. Bom, este trabalho, como eu já disse, ele é um fruto de um estudo inicial. Um estudo mais amplo, ele tem que ser feito, né, para poder enxergar os verdadeiros impactos provocados. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Obrigado. Obrigada, Gustavo, pela apresentação. De antemão, agradecer às equipes que apresentaram pelo cumprimento do tempo. É um tempo curto, né, mas é necessário para que a gente possa se organizar melhor. Ao final, né, vocês poderão voltar para fazer alguma reflexão e tirar alguma dúvida que a banca possa ter. O próximo trabalho é as cantigas populares para alunos com dislexia. Quem vai apresentar já está aqui na sala, dá só um sinal aí, por favor. Já. Desculpa, eu não ouvi. Alguém falou da equipe que vai apresentar? A próxima equipe, quem é, pessoal? Eu não consegui ouvir. Dá um sinal aí, só para a gente ver se tá tudo... Oi? Qual é o nome que aparece aqui? Trabalho de Santo Agostinho. Como é seu nome? Thaís? Pronto, Thaís. É só o tempo do professor Michael fazer a projeção. Só um instante. Certo. Depois da Thaís, Roberta, quem é o próximo? Eu acho que vai ser necessário passar, porque eu estou com um probleminha aqui com o trabalho da Thaís para encaminhar para o Michael. Ok. O próximo é Desafios Enfrentados pela Educação em Tempos de Pandemia, do José. José está aí já, José? Já estou aqui, Roberta, já. Pronto, tá certo, José. Então, vamos lá. Bora. Michel, tu pode projetar o do José? Posso. Vou projetar agora. Tá, ok. Thaís, daí no próximo é você, tá bom? Pronto, então o trabalho que vai ser apresentado agora é o trabalho número 5, Desafios Enfrentados pela Educação em Tempos de Pandemia, José e Rosana. Só aguardar projetar, José, assim que projetar, você já começa. Tá bom. Deu certo? Deu, pronto. Pronto, pode começar. Pronto, vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? O Roberto já falou, meu nome é José.
O trabalho foi feito por mim, o Felipe Matias, que ainda vai apresentar outro, o Jeff, que já apresentou, e a professora Rosana. O nosso tema é desafios enfrentados pela educação em tempos de pandemia. O nosso trabalho, a gente buscou, né, mostrar e deixar aberta uma discussão sobre os vários desafios que a disseminação do coronavírus trouxe para a esfera da educação. Nosso principal objetivo o trabalho tem como principal objetivo discutir os desafios que a pandemia pelo coronavírus vem causando no campo educacional. E esses desafios são muitos, vários até. E, a gente não, essa situação é difícil, porque ninguém, a educação não estava preparada para promover um aprendizado, né, de forma diferente do que já vinha acontecendo. Aí eu, os meninos e a professora, a gente buscou, né, artigos atuais e de preferência em português. E a gente utilizou no nosso referencial teórico, e são 7, se não me engano, são 7. Aí todos falam, né, de diversos aspectos dos desafios, vários desafios, tal. Só que todos os 7 eles chegam a único ponto, que é o de que o recurso tecnológico não está acessível para todos, que é até o que está no referencial teórico, vocês podem acompanhar aí, né? De um modo geral, todos eles estão voltados para debater a questão do ensino remoto, que ocorre por meio da utilização de meios tecnológicos, porém, deixando bem claro e aberta essa discussão, que é o que o nosso trabalho quer trazer, deixar aberta essa discussão. Embora seja um meio mais viável e utilizado, nem todo mundo vai ter acesso a esse meio. A Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura, uma coisa assim, publicou um trabalho que fez um estudo em mais de 190 países para saber como é que estava a acessibilidade dos estudantes do mundo todo quanto aos tecnológicos. Aí chegou à seguinte conclusão, que mais de 1,5 bilhão de alunos, estudantes, foram afetados, diretamente afetados por esse tipo de ensino remoto. Desses 1,5 bilhão, 800 milhões deles não possuem computador, tablet, né, celular em casa, que dificulta bastante. E desse 1,5 bilhão, cerca de 43% não tem acesso à internet, que é fundamental para esse tipo de ensino, né, o ensino remoto. A gente fechou que o nosso trabalho, né, os desafios, eles são os seguintes. Os desafios mais apresentados, que mais se mostram, é a questão do planejamento dos professores, né, foram pegos de surpresas. Tem até professor que vai aderir ao meio tecnológico, só que à medida que ele vai dando aula, ele vai ter que ir se adequando a mexer com as ferramentas tecnológicas também. A gente aqui, alguns dos alunos aqui que estão na sala, passa por isso. Né? A gente vê o professor, se engancha aqui ali, e vai aprendendo, fazendo e aprendendo. A metodologia, né? A maioria dos trabalhos foram feitos, né? Revisão bibliográfica, levantamento bibliográfico. O nosso foi feito na base SESC, no mês de julho de 2020. A gente utilizou esses descritores aí que estão na tela. A gente encontrou 30 publicações. A gente dividiu nessas publicações por áreas. 14 de tecnologia relacionada à educação, 11 áreas de saúde, e outras 5 de campos mais específicos. Aí vamos para os resultados de discussões. A gente citou aqui, acho que 2, né, porque o espaço é reduzido, a gente utilizou 7, mas resultados de discussão a gente pegou 2 para utilizar. Uma delas, de acordo com Camacho, Etlau e outros autores, o período de isolamento trouxe novas formas de se relacionar, habilidades para trabalho home office e ressignificação da rotina diária. Aí, Alves, retrato também, ressalto das dificuldades do cenário escolar, né, na adoção de ensino remoto, então esse ensino tecnológico não presencial. Aí aqui nas nossas considerações finais, a gente vai trazer justamente esse ponto de nem todos terem acesso aos meios tecnológicos, devido ao cenário de desigualdades sociais, socioeconômicas,
Aí é isso que o nosso trabalho, a gente quer contribuir para isso, para deixar essa discussão em aberto, né? Os especialistas vão falar aí depois, a gente, sobre, tipo, é o meio mais efetivo, mais utilizado, mas aí chega o problema, porque nem todos têm acesso a esse tipo de ensino e tal. E já deu 5 minutos, já, eu acho que já me extrapolei aí. Pois pronto, pessoal. Pois é isso. Nosso trabalho foi esse. Vamos aguardar as considerações. E muito obrigado a todos. Obrigada pela participação e apresentação, José. Ficou no tempo correto. Então, o próximo trabalho é da Thaís, que é o trabalho de número 4. Só aguardar o Michael projetar, Thaís, aí você começa, tá bom? Só lembrando que os alunos poderão retornar no final para fazer alguma consideração, a partir da fala dos membros da banca, e também reforçar uma característica que a gente pensou do evento, que é contribuir também, além das questões sociais, das discussões que estão sendo trazidas pelos trabalhos, estimular a iniciação científica. A gente sabe que tem alunos aqui que já têm alguma experiência com produção, mas tem alguns que não têm, que estão começando agora, né, e participar dessas atividades, desses eventos, é um caminho muito seguro para a gente se desenvolver enquanto pesquisador. Então, nós também tivemos como intenção fortalecer, estimular a iniciação científica, e estejam atentos ao que os avaliadores vão pontuar para que vocês possam melhorar os trabalhos e ampliar as pesquisas, tá certo? Então, a próxima apresentação é da Thaís, assim que o Michael projetar, a Thaís pode começar. Boa tarde a todos. Irei apresentar para vocês o trabalho intitulado Cantigas Populares para Alunos com Dislexia, uma prática motivadora de ensino-aprendizagem no período de quarentena. O presente trabalho é composto por mim, Thaís, José Wellington Macedo e Samira Diniz, tendo como área principal educação. Introdução. Atualmente, ensinar e aprender tornou-se um processo bastante desafiador para o educador e o aluno. Ambos precisaram se adaptar ao novo contexto de ensino-aprendizagem, frente à pandemia do novo coronavírus, que é o Covid-19, e por consequência do isolamento social decorrente disso. Desse modo, o panorama de ensinar e aprender tornou-se exclusivamente virtual, através das ferramentas tecnológicas, sendo permite o uso dessas ferramentas, no qual auxilia ao prosseguimento dessas aulas educativas. Neste contexto, é necessário uma atenção maior para os alunos com dislexia, em virtude da dificuldade de aprender sozinho e ainda mais virtualmente. Segundo o Pinto 2012, a dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado por dificuldade na correção e fluência de palavras e por baixa competência leitora e ortográfica. O autor também ressalta que essas dificuldades resultam em um déficit fonológico inesperado em relação às outras capacidades cognitivas e às condições de ensino-aprendizagem. O objetivo do nosso trabalho foi levar em consideração as possíveis repercussões emocionais negativas que, por causa da pandemia e do isolamento social, vem a ocorrer aos aprendizes com dislexia. Com isso, objetivou desenvolver uma prática educativa motivadora para auxiliar no desenvolvimento do ensino-aprendizagem de dislexia, que ocorreu via Instagram. Para isso, temos como base teórica alguns autores que irei ressaltar para vocês. Faria, 2013, na qual ele ressalta que por meio das brincadeiras, as crianças se socializam, encontram prazer, desenvolvem a afetividade, a motricidade e o cognitivo. Com isso, as cantigas de roda, como instrumento pedagógico, são importantes para a alfabetização, confirmando assim que as crianças, ao brincar, se desenvolvem no aspecto afetivo, social, psicológico e cognitivo. Então, as cantigas populares não é somente uma forma das crianças estar
numa roda brincando, não. Elas são muito mais do que isso. Elas trazem teor de conteúdo que auxilia na aprendizagem dos alunos. Também gostaria de citar a Leite e Colaboradores, 2017, que ele ressalta que as cantigas possibilitam situações de interação entre a leitura e o brincar, que são essenciais para todas as crianças. As cantigas de roda, por serem um texto escrito de forma simples, facilitam para as crianças o processo de alfabetização. E sua utilização possibilita momentos de descontração, permitindo que o aluno ele vivencie o meio no qual está inserindo, e a partir daquele meio ele possa aprender a leitura e a escrita. Nossa metodologia ela é embasada em um levantamento bibliográfico, que, segundo Gil, é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Ademais, trata-se de um estudo de cunho qualitativo experimental, realizado em uma plataforma online, que é o Instagram, na qual a gente buscou trazer. Muitos acreditam que o Instagram é somente uma ferramenta de entretenimento pessoal, mas ela pode ser transformada e adaptada em uma ferramenta no qual possibilita o processo de ensino-aprendizagem, visando atingir dessa maneira crianças com dislexia, principalmente. Foram realizadas 25 postagens no Instagram entre os dias 26 a 30 de maio do referido ano, de 2020, com a proposta em questão. Ademais, a gente selecionou algumas cantigas populares, irei citar para vocês: Atirei o Pano no Gato, Capelinha de Melão, A Galinha do Vizinho, Barboletinha, Meu Limão, Meu Limoeiro e assim por diante. Os nossos resultados obtidos a partir das práticas, a gente podemos constatar que não foi uma prática isoladamente, mas foi uma prática que se constituiu interação tanto com o integrante do Instagram, como os membros externos, onde as pessoas elas puderam também enviar atividades relacionadas a cantigas populares e beneficiar a aprendizagem dos alunos com dislexia, dando assim dessa forma uma aprendizagem conjunta, uma aprendizagem que foi uma troca de saberes, de experiências que ali estava somando. E cada cantiga a gente propôs que na hora da divulgação a gente dava exemplos de atividades como eu poderia adaptar. Uma única cantiga, ela pode ser adaptada em diversas atividades educativas, pode ser transformadas em jogos. Os resultados obtidos a partir desta prática apontam que, através da contextualização das cantigas e dos apretextos didáticos para a aprendizagem dos alunos com dislexia, torna-se possível observar um encontro positivo do aprender ao ensinar, pois as cantigas populares são relevantes para estimular a criatividade, memória, imaginação, leitura e escrita. Além disso, foi possível relembrar, transmitir e incentivar as cantigas no ensino-aprendizagem das crianças com dislexia. Conclusão. Com base nessa prática pedagógica, observou a necessidade da inserção de cantigas populares na aprendizagem de alunos com dislexia, viabilizando desta forma uma aprendizagem simultânea e prazerosa nesse momento, onde as crianças estão em casa, onde os pais podem usar essas cantigas populares para contextualizar elas dentro de casa. Obrigada a todos. Obrigada, Thaís, né, agradecendo em nome da instituição que você está representando, a UFA. Muito obrigada por participar do evento. A próxima apresentação é Luana. Está aí, Luana? Dá um alô. Estou, Roberta. Pronto. Assim que o Michael projetar o trabalho, você já pode começar, tá bom? Só lembrando aí aos autores dos trabalhos que, após as contribuições da banca, vocês poderão fazer algumas observações no trabalho, fazer alguma correção no pôster, para que, posteriormente, a gente possa divulgar os trabalhos, tá bom? Então, a gente vai dar mais um tempo para vocês fazerem alguma revisão, antes da gente começar a fazer a divulgação dos trabalhos nas redes sociais, tá certo?
Boa tarde, meu nome é Luana e o meu trabalho é Educação e Escola em tempos de pandemia. Bom, eu comecei o estudo desse trabalho a fim de entender o que é que a pandemia do coronavírus afetou na educação e na escola. Aí, diante desse cenário de pandemia do Covid-19, as instituições educacionais elas foram forçadas a dinamizar o ensino por meio do ensino remoto, onde seriam obrigadas a utilizar recursos midiáticos para o ensino remoto. E isso afeta diretamente no ensino-aprendizagem, porque a gente vai ter que adaptar o ensino aos alunos e professores. Os professores vão ter que se adaptar a essa nova realidade e os alunos a esse novo aprendizagem, essa nova forma. O objetivo desse trabalho é elucidar os impactos da pandemia na educação e nas escolas, descrevendo e analisando como o ensino será garantido em meio a esse contexto. Aí a gente vai fazer uma reflexão acerca desse ensino. Esse ensino remoto é para quê e para quem? Esses são questionamentos que surgem para professores e alunos e pais, de gestores, de como esse ensino vai ser ofertado. Para quem vai ser essa educação? Como é que esses alunos vão ter acesso? Porque se a gente for analisar questões geográficas, questão de acesso à internet, de recursos para que esses alunos sejam ofertados e esse ensino chegue a todos os alunos, já que a educação é garantida para todos, a gente vê que tem famílias menos favoráveis de situações que não tem como ofertar aos seus filhos recursos para que eles acessem essa aula. Muito menos alunos que moram em sítios, que o acesso à internet lá é bem limitado, e às vezes nem tem acesso à internet. Então, é aí que a gente tem que ver para quem está sendo essa educação. Está sendo só para uma classe dominante, vamos dizer assim? Está sendo só para as pessoas que têm maior condição, que têm esse acesso, ou essa educação vai ser exatamente para todos? Eu acho que essa é a preocupação de muitos professores, até lá no IES, nessas escolas de ensino fundamental, de como é que vai ser, como é que eu vou me preparar para dar aula a esses alunos, como é que eu vou dar aula para melhorar eles, com que equipamento é que eu vou fazer isso, porque muitas vezes o professor em sua casa, ele também não vai ter o melhor equipamento para dar aula, lógico que ele pode adquirir o equipamento. E os alunos, como é que ficam? Será que eu dando aula aqui, os alunos todos calados, que por rede social a gente nem sabe o que eles estão vendo, muitas vezes a gente pode só abrir o celular e sair. Será que esse ensino está indo para esses alunos? Será que eles estão fazendo essas tarefas em casa? Será que os pais que têm uma escolaridade, que às vezes não dá para ajudar o filho, que não sabe ler ou não sabe escrever, será que como é que esses alunos estão fazendo? Como é que essas crianças estão se adaptando a isso? Quem está ensinando as tarefas a eles? Pode subir, Michel, lá para cima. Bom, aí nesse sentido, a metodologia que foi empregada foi uma revisão de literatura. Eu fiz pesquisas nos sites, em revistas, que tratassem sobre esse assunto. Como é um assunto novo, eu procurei essas reportagens, fiz leitura a respeito da temática para fazer a construção desse trabalho. Bom, e já nos resultados das discussões, a gente vê que esse ensino à distância foi a solução mais viável nesse momento, para que os alunos não ficassem no prejuízo, em total prejuízo a respeito do ensino, porque muitos iam ficar sem nada até o final do ano, que é o que estão apontando como depois de dezembro, que as aulas vão voltar presencialmente e tal, e a gente não sabe se isso vai ser assim. A gente não tem como garantir isso. A gente não tem como garantir que esse ensino chegue para todos, que esses alunos tenham estrutura, que os professores tenham estrutura. Essa modalidade de ensino foi só uma forma de amenizar os impactos na educação. Só que, no entanto, essa modalidade exige muita preparação de professores, acredito eu que tem professores que estão se adaptando ainda à utilização, por exemplo, do Google Meet, do Classroom, para que essas aulas sejam viáveis ao ensino, viajar a aprendizagem do aluno e garantir esse acesso ao meio. Acho que isso é necessário. Acho que
tanto a gente quanto o governo tem que ver que os meios têm que ser dados para garantir o acesso, para garantir que esses alunos tenham, para que alcance todos os alunos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Só que a gente tem que ver que, de certa forma, os alunos mais afetados são da rede pública. E a rede privada, ela sempre vai ter, tipo, de certa forma, um privilégio, estrutura maior para que esse ensino aconteça. Não que eles não precisem da adaptação, porque precisam. Bom, já nas considerações finais, a gente vê que o acesso à escolaridade em situações de pandemia, em meio a esse ensino remoto, apesar de ser possível formalmente, em teoria, não representa de forma material a garantia de escolaridade necessária, que o ensino remoto seja para todos. E isso é o desafio de educadores e educandos em todo momento, de como esse ensino-aprendizagem vai acontecer e que seja ofertado para todos os alunos. Bom, essa foi minha apresentação e obrigada. Obrigada, Luana. Vamos ao último trabalho, que é possibilidades e desafios do ensino remoto em tempos de pandemia. Quem vai apresentar? Felipe? Eu. Isso. Pronto, então assim que projetar, Felipe, você já pode começar, tá bom? Tá ok, Roberto, pode deixar. Pronto. Bom, pessoal, boa tarde. Esse é o terceiro trabalho de um conjunto de 3 trabalhos que eu e meus colegas Jefferson e José fizemos com a orientação da professora Rosana. Tem como tema possibilidades e desafios do ensino remoto em tempos de pandemia. Nós sabemos que é inegável que o isolamento social trouxe grandes desafios nos diversos contextos da vida humana, e a educação também está inclusa. Embora o ensino remoto esteja sendo bastante utilizado como alternativa no processo educativo de todos os estudantes, ele precisa ser analisado com uma certa atenção, porque muitas dificuldades estão presentes nesse processo e é também inegável isso aí. Principalmente quando os envolvidos nesse processo são aqueles de escola pública, residentes da zona rural, onde as condições sociais, podemos dizer assim, e de acesso à internet são ainda mais limitadas. Então, é preciso ter uma certa atenção quanto a isso. O objetivo desse trabalho é justamente apresentar as possibilidades e desafios do ensino remoto nas escolas públicas em tempos de pandemia. Nosso trabalho fundamentou-se em autores como Moran, Maceto e Berrens, de 2007, e Joy Moreira e Rocha, que ressalta a importância da utilização de recursos em ferramentas tecnológicas no ensino, e traz também suas contribuições para a aprendizagem, mas reconhece a necessidade de certas condições para que isso se efetive. Ou seja, ele está dizendo que é importante você ter uma outra ferramenta metodológica para ensinar, mas que precisa ter ter certas, assim, podemos dizer, certos padrões para que se efetive, sim, com êxito. Pode subir, Michel, por favor, lá para a metodologia. A pesquisa foi realizada por meio de um levantamento bibliográfico, como a maioria dos trabalhos foi. O site utilizado foi o Oasis, no mês de julho de 2020. Foi utilizada as palavras ensino remoto e pandemia, do qual foram encontrados 3 artigos. Desses 3 artigos, nós destacamos 2, podemos dizer. E Sampaio 2020 traz reflexões sobre a inclusão do letramento digital no sistema escolar, e já Rodrigues discute sobre a educação à distância no contexto de pandemia, e apresenta a percepção dos estudantes sobre as atividades remotas, ou seja, apresenta a opinião de cada um, lá no trabalho que estava nesse site de pesquisa. Então, como consideração, nessa transição de ensino, houve uma reestruturação, tanto por parte dos docentes quanto dos discentes, trazendo implicações educacionais diversas. No entanto, deve-se considerar as condições que muitos alunos, principalmente de escola pública, enfrentam pela falta de acesso à internet ou de um equipamento.
a escola precisa agir de maneira equânime, não agir de maneira igualitária, porque se ela agir de maneira igualitária, ela vai passar um mesmo trabalho para todos. Ela precisa agir com equidade. Para quê? Para que veja a situação de cada aluno e proporcione iguais condições para todos. E não implementar um modelo no qual só uma parte tem acesso. É preciso ver se é o ensino mesmo que está sendo levado em consideração, ou se é apenas as cargas horárias para cumprir, ou se é apenas as 200 horas impostas pelo governo, que é para ter no ensino. E é preciso ter, assim, um pensamento e uma opinião bem formada se realmente esse ensino remoto está atendendo a todos. Muito obrigado pela atenção. Esse é o nosso trabalho. Obrigada, Felipe, pela apresentação. Então, nós concluímos a apresentação dos 7 trabalhos, conseguimos dentro do tempo, agradecemos por respeitar aquele tempo inicial que a gente propôs, e vamos agora iniciar as considerações da banca avaliadora. Cada membro da banca terá até 20 minutos para fazer suas considerações, mais ou menos esse tempo, mas a gente pode ir se ajustando ao longo das contribuições. Nós não combinamos quem iria começar. Quem gostaria de começar? Pode começar, Efraim. Pronto, pessoal, vocês me ouvem? Sim, dá para ouvir. Pronto. Eu vou seguir a ordem que eu coloquei aqui dos trabalhos, tá? No trabalho de Jefferson, que foi o primeiro apresentado, eu fiquei curioso para saber se vocês estabeleceram algum critério de inclusão e exclusão dos trabalhos de vocês. Qual critério foi utilizado? Trabalhos que abrangiam a área da educação, ou trabalhos que tratavam da área da saúde, ou tratavam exclusivamente de tecnologia. Vocês poderiam só falar sobre isso, mas o trabalho de vocês está bom, tá? Todos os 7 trabalhos, para não ter que repetir, eu gostei bastante, cada um dentro da sua perspectiva, da sua discussão. Fico bastante feliz em ver vocês na iniciação científica, com essas preocupações que vocês estão tendo, com o ensino, com a saúde, com as diversas dinâmicas mesmo, as diversas perspectivas que nós temos, com relação à formação do humano, que é ser humano, tá? Mas para vocês, a pergunta que era essa. Léo, eu vou chamar de Léo, porque foi meu aluno, então eu vou chamar de Léo, tá? Vocês trabalharam com software, achei interessante essa pegada no software, a preocupação com o meio ambiente, no sentido da diminuição do uso de papel, isso é muito, muito importante, tá? A questão de otimização dos processos, que a gente vive uma dinamização muito grande. E dentro dessa perspectiva, a gente viu como a saúde é importante, como é muito importante que esses processos sejam otimizados, tá? Mas aí eu proponho que vocês, um adendo ao trabalho de vocês, tá? Que eu anotei aqui, no sentido de registro de falas e análise dessas falas. Efraim, o que você aponta com relação a isso? O software que vocês estão pensando em produzir, ele foi mandado a partir de falas de pessoas, seja secretário de saúde, seja servidor da saúde, ou da própria população. Essas falas, elas constituem um corpus muito interessante de pesquisa, porque elas vão compor uma série de documentos que vocês podem analisar futuramente. Tipo, que demandas surgem, não só no sentido de justificar o software, mas no sentido de percepções sociais com relação ao funcionamento mesmo das coisas que nós temos e as perspectivas futuras com relação a esse software. Tá? Então, essas falas, elas vão fazer o quê? Fazer considerações sobre o passado, no momento presente, trazendo perspectivas de futuro. Então, vocês têm um material com essas falas aí, que dá uma pesquisa muito interessante, aliada à pesquisa do software de vocês, tá? Então, é só como uma indicação de pesquisa que eu trago para vocês. Gustavo, o trabalho 3. Eu sugiro que vocês discutam as perspectivas que nós temos sobre a AD.
EAD com A maiúsculo, EAD com A minúsculo, que elas têm perspectivas históricas e funcionais, inclusive, diferentes. Elas têm bases epistemológicas diferentes, então, elas vão se configurar de formas diferentes no processo. Tá? Então, seria interessante o trabalho de vocês, não nesse resumo, tá? Mas já num trabalho completo, ou numa investigação mais detalhada que vocês vão fazer, acontecem essas diferenças. Também apontar diferenças entre ensino híbrido e ensino remoto. Ok? Sugiro que vocês categorizem as falas dos estudantes em relação ao trabalho docente, à relação estabelecida durante esse processo com o docente, a articulação dos saberes, as sensações e crenças desses alunos, desses discentes, tá, desses alunos. São categorias de análise muito importantes de vocês fazerem. Tá? E aí vocês, se for preciso, elencam as mais importantes para vocês. Estão ali, permeando a prática docente, permeando os processos de ensino, os processos de aprendizagem, e tudo isso vai compondo, constituindo quem são esses seres envolvidos nesses processos. Então, eu acredito que são falas muito importantes de vocês trazerem, tá bom? O quarto trabalho foi o trabalho apresentado por José, e aí o José eu gostei porque permite compreender as aflições, vocês abrem caminhos de discussões em diversas áreas, tá? Eu achei isso muito interessante. Inclusive, por exemplo, eu tenho me dedicado a fazer análise de documentos oficiais sobre o retorno sobre as instituições ou retorno às uma fundamentação teórica, me deu uma base teórica muito interessante para desenvolver as minhas pesquisas, tá? Especificamente nesse tipo de pesquisa. Então, eu queria agradecer a vocês por terem trabalhado com isso, tá? Espero que vocês continuem, está muito bom a ideia de vocês, o desenvolvimento, fiquei muito feliz, tá bom? E era isso. Tássia, eu sei que o teu título já está construído, mas quando eu vi o título do teu trabalho aqui no banner, me levantou a questão se tu estava enxergando o processo de ensino e aprendizagem como um processo só, e aí depois lá no teu texto, quando tu for ir na tua apresentação, dá para perceber que tu trata isso como processos distintos, o processo de ensino e o processo de aprendizagem, tá bom? Mas nesse sentido, talvez repensar um pouco o título, não sei se é possível, tá? Mas até para enxugar ele, porque tem um início lá do teu título, há 2 pontos, eu sugeriria que, não sei se dá para alterar, mas se der, colocasse motivando em tempos de quarentena, depois dos 2 pontos, tá? Por quê? Porque você não precisa apontar que é aquele ensino-aprendizagem com hífen que remete àquela ideia de um processo único, de um processo conjugado, na verdade. Não é conjugado, não. Processo único mesmo, assim, como se fosse uma coisa só. E no seu texto não é trabalhado dessa forma. Tá bom? Eu sugiro também que você procure outro referencial para o seu trabalho. Por quê? Porque Pinto 2012 eu não estou desmerecendo o trabalho, tá? Mas a forma como foi, eu não dei o trabalho Pinto, tá bom? Mas a forma como foi colocado por você aponta desde uma perspectiva do capacitismo. De enxergar a pessoa, inclusive lá no que tu coloca, eu acho que ele define a dislexia como uma incapacidade de aprender, não sei se era de aprender, era uma incapacidade de alguma coisa. Então, as pessoas com dislexia, elas realmente são incapazes, entende a discussão que eu trago aqui sobre o capacitismo, sobre esse olhar da gente olhar o outro e a gente enxerga ele a partir daquela característica e limita ele no lugar de enxergar as potencialidades, as possibilidades, porque a gente sempre enxerga de um patamar vertical. A gente sempre está em outro patamar e enxerga a pessoa lá embaixo e diz, olha, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você não tem isso. Isso aqui me impede
Cara, quem está garantindo que impede? Entendeu? Então, quem é alguém para dizer que a pessoa com dislexia é incapaz de aprender? Entende? Então, seja só que perspectiva for, eu acho muito delicado. Então, eu sugeriria, não sei se você concordar, tá? Se você concorda, se você discorda, se você quiser se colocar depois aí das falas, seria interessante, porque às vezes a gente não vai percebendo essas nuances, tá? Mas foi uma coisa assim que me deixou bem inquieto, tá bom? Aí era isso, no teu trabalho. Agora o trabalho do Luana. Luana, eu achei o teu trabalho trabalhando com mídias muito interessante. Muito. Por quê? O que a gente vê é um bombardeio de informações gigantescas. E os trabalhos acadêmicos, eles são publicados, eles são publicizados, eles são abertos para muitas pessoas poderem ler. Mas o que atinge a maioria, o que chega à maioria da população, o que chega à maioria da população, são os trabalhos midiáticos, são as reportagens, é uma notícia de jornal, é uma chamada. Então, tem uma investigadora, uma pesquisadora que está se debruçando sobre esses elementos, é muito importante, tá? E nesse sentido, eu sugiro que, se você tiver como, você faça uma leitura de um filósofo muito interessante para trabalhar com o que você está trabalhando, que é o Foucault. Mais especificamente, para não dizer assim, eu Foucault, mas não disse o que ler, começa pela arqueologia do saber, é muito bom para o teu trabalho. Compreender os sistemas de conhecimento, os sistemas epistemológicos, os sistemas, as formações discursivas dos sujeitos, como tudo isso tem ali entranhado um jogo de regras, e aí tu vai ver como é que essas mídias, como é que essas chamadas elas são construídas, como é que esses textos são construídos, a partir de que referencial, entendeu? Então, quem é aquele jornalista para falar aquilo para a população? Quem é a população para que aquele jornalista ou aquela jornalista fale aquilo que ele fala para ela? E quem é a pandemia? O que é a pandemia? O que é esse referencial para que essas interlocuções estejam ocorrendo? Então, quando você compreende isso, você vê que lá está entranhado uma ideologia. E quando você consegue compreender esses processos, chegar nessa formação ideológica, e aí tem toda uma perspectiva histórica lá do materialismo marxista, tem uma perspectiva cognitiva, tem uma perspectiva freudiana, inclusive, da psicanálise, lá que você compreende. Parece muita coisa, é muita coisa, na verdade, mas eu garanto não. Eu acredito que você dá conta, tá? De se debruçar sobre isso, de aprofundar suas leituras e seguir nesse caminho, tá bom? E aí, a outra sugestão que eu trago é que você leia também outro filósofo chamado Larousse, não sei se é Larousse ou Larousse, Jorge Larousse, que pronuncia. Tá? Ele tem um livro chamado Tremores, Relatos sobre a Experiência, que ele vai falar sobre a experiência, sobre o uso da língua para retratar a experiência, sobre a gente perder elementos da experiência, a gente modificar a experiência. E aí eu acho que é interessante para você compreender como essas mídias, elas são capazes e elas são configuradoras das identidades, elas são configuradoras das crenças, inclusive, dos saberes que vão compor as culturas, tá? E aí, no seu caso específico, sobre a pandemia. Mas o conceito, a sugestão que eu tenho do teu trabalho, tá bom? E aí, no último trabalho, eu fiquei, Felipe, com uma dúvida no teu trabalho, também interessante, porque se debruça sobre uma investigação bibliográfica, tá? Eu acho isso muito interessante, a gente compreender o que está sendo produzido agora sobre a pandemia, o que está sendo publicado, o que está sendo editado dentro desse contexto que nós temos aí. Da pandemia. Mas aí eu fiquei com uma dúvida se tu utilizou os teus buscadores, os teus termos de busca, se tu utilizou eles separados, tu utilizou um, depois tu utilizou o outro, ou se tu utilizou com algum operador booleano, o AND, o OR, quem pagou lógica, quem entende um pouco de lógica sabe que é a ajuda de Boolean, tá? Mas
são aqueles operadores que são conectivos, na verdade são operadores mesmo, o pessoal lá da engenharia elétrica também vai entender, que é o NAND, o AND, OR, NOR, tá? Se você não utilizou, não tem problema, se não souber o que eu estou falando, não é, porque é comum a gente não utilizar os operadores quando a gente está na iniciação científica, quando a gente está começando, tá? Mas são operadores bem interessantes assim, de se utilizar. Eu fiquei muito se tinha utilizado, se não tinha pesquisado separado. E aí descrever isso na tua metodologia quando for fazer um trabalho completo. Tá bom? Gente, se eu me estendi, desculpa, mas era isso por enquanto. Obrigada, Efraim. Eu confesso que eu me comprometo em organizar o tempo, mas eu acabo esquecendo de marcar o tempo, porque eu fico atenta aos diálogos que estão sendo muito interessantes. Muito obrigada, Efraim. Os autores de trabalhos vão anotando aí as observações que vocês gostariam de falar. Quando a banca concluir, aí vocês podem, quem tiver interesse, pode falar um pouquinho, respondendo, fazendo alguma reflexão sobre o que a banca pontuou, tá certo? Jamires e Anne, quem gostaria de prosseguir? Pronto, eu posso ir agora. Pronto, Jamires. Bem, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Queria parabenizar, né, a todos os alunos que toparam o desafio, né, de fazer os trabalhos. Fazer pesquisa, inicialmente, não é fácil, e principalmente em tempos de pandemia, né? Eu vou pontuar aqui algumas coisas em relação a alguns trabalhos, e alguns dos pontos talvez sirvam para uma boa maioria que aborda o tema, né, de ensino remoto, desse novo contexto da educação. Mas iniciando por a importância do uso da tecnologia no contexto da pandemia, né? Eu achei que é um tema atual e relevante. Só não ficou claro para mim quais foram os resultados que foram obtidos na pesquisa. Então, talvez, se os resultados fossem pontuados do que foi encontrado nessa pesquisa bibliográfica, seria melhor para o leitor. Em relação ao segundo trabalho, né, desenvolvimento de software, deixa eu até olhar aqui qual é o nome completo, que eu não anotei, desenvolvimento de software para controle de agendamento de exames médicos para a Secretaria de Saúde no município. É um tema relevante porque os sistemas de informação, né, eles estão cada vez mais inseridos nas nossas atividades, né, diárias, rotineiras, e é uma tendência, né, que a maioria das atividades, né, que são realizadas manualmente, sejam colocadas, dispostas, através de um sistema de informação. O que, para mim, não ficou um pouquinho claro foi em relação ao objetivo, né. No início, vocês falaram sobre o agendamento de exames, de consultas, como também falou sobre o agendamento de prioridades das passagens dos pacientes em determinado transporte. E aí não ficou claro para mim, por exemplo, qual seria o escopo, né, do trabalho, se o trabalho iria abranger tanto o agendamento de exames, como também um agendamento, né, dessas passagens no transporte. Então, acredito que, e aí aqui vai uma opinião minha, seria interessante para vocês definirem o escopo, até para poder vocês fazerem um levantamento de requisitos, fazerem o projeto do software. Se vocês não tiverem um escopo bem definido, pode ter alguns problemas depois em algumas atividades. Em relação ao trabalho 3, dificuldades encontradas por estudantes em períodos de pandemia, né? Em relação ao referencial teórico, foi citado o ensino como ensino EAD, e eu tenho visto muitas discussões em relação a isso, entre a diferença entre EAD e ensino remoto. Então, acredito que seria interessante para vocês olhar qual seria, né, as diferenças, né, as semelhanças entre esses dois tipos de ensino, né, que são colocados. Alguns resultados que vocês apontaram aqui, como quebra de rotina, não acesso à internet, dificuldade de comunicação do aluno para com o professor.
E até é interessante vocês colocarem como seria essa dificuldade de comunicação, né, em tempos que nós temos vivido pelo meio tecnológico, as aulas estão sendo colocadas de forma síncronas e assíncronas, então, o que seria essa dificuldade de comunicação e também essa ausência de perspectiva, né? Uma outra questão também aqui em relação ao trabalho 4, cantigas populares para alunos com dislexia, algo que eu acho que você deveria tratar, né? Na dislexia, ela pode ser classificada de 3 formas, né? Nós sabemos que tem a dislexia visual, auditiva e mista, e cada uma tem um diferencial, né, de como o aluno se dá o aprendizado. Então, acho interessante que você pudesse abordar um pouco sobre o que seria essas dislexias, né, esses tipos de dislexias, e como as cantigas, né, elas poderiam ajudar. Porque cada uma dessas classificações de dislexias, né, vamos dizer assim, existem deficiências, não sei se seria essa palavra, mas em relação ao ensino. Alguns vão ter deficiência na parte mais visual, outra na parte fonológica, né, e outros possuem as 2 deficiências. Então, de que forma que essas cantigas, né, podem ajudar, né, no ensino-aprendizagem, né, desses discentes, de acordo com essa classificação. Uma coisa também que para mim não ficou clara, que seria em relação à metodologia, né? Eu achei muito interessante você utilizar o Instagram, né, uma mídia muito utilizada. Você colocou que foi feito 25 postagens, mas assim, eu senti falta de você dizer como foi feita a avaliação dessas postagens em relação ao aprendizado do aluno, né? Como foi que foi feito o filtro, né? Como é que você sabe que aquelas postagens chegaram até alunos que possuem dislexia, né? Como é que você pode avaliar que essas postagens puderam ajudar nesse ensino-aprendizagem? Em relação aos desafios enfrentados pela educação em tempos de pandemia, aqui, pronto, colocou aqui no referencial teórico que os recursos tecnológicos não é disponível para todos os alunos, que os professores tiveram que ter um planejamento maior das aulas, e uma questão que eu até anotei aqui, eu achei muito interessante, foi em relação aos resultados, né, que se coloca em relação ao acesso, né, que muitos não possuem esse acesso para estar acompanhando as aulas, quanto também a interação. E aí, eu até marquei aqui, porque é uma coisa que me fez refletir muito, vivenciando, né, tenho vivenciado os 2 lados, tanto como professora, quanto também como aluna, nesse processo de ensino remoto. E uma das coisas que, como professora, que eu senti mais falta, né, foi em relação a essa interação e ao feedback. Então, quando o professor está na sala de aula, no ensino presencial, a gente consegue ter o feedback do aprendizado do aluno, muitas vezes sem precisar ele falar, mas às vezes por uma expressão que ele fala, e você vê se ele está atento ou não. E aí o ensino remoto muitas vezes nos tira isso, né? A gente não consegue ter esse feedback, a gente não sabe qual é a reação do aluno, se ele está entendendo aquele assunto, se a aula está sendo entediante ou não. A gente não consegue ter essa interação, né? Esse retorno. E esse retorno, ele é essencial para que a gente possa traçar, né, metas para avaliação do ensino do aluno. Então, eu achei muito interessante quando você coloca isso nos resultados. E como uma das maiores coisas que foram citadas na conclusão dos trabalhos, que foi ressaltado, foi que o ensino remoto tem ampliado, né, a desigualdade social, devido a nem todos terem acesso, né, a essas tecnologias. E uma questão também que a gente vem trazer, como eu ministro aula em Cedro, e eu ministro aula mais na parte técnica, vamos dizer assim, dos cursos técnicos e no curso de sistemas de informação. E a gente vê que cada ensino, ele vai ter as suas particularidades, né, cada disciplina. Então,
muitos foram colocados como acesso à internet por dispor do celular, né, para acompanhar os conteúdos, porém isso ficava totalmente inviável para as disciplinas que envolvem programação, que envolvem alguma prática. Então, é uma coisa a se discutir em relação até o acesso, né, à tecnologia, né? Que tecnologia o aluno está tendo acesso? Será que essa tecnologia, né, permite realmente proporcionar uma ferramenta que ele consiga aprender, né, que ele consiga acompanhar os conteúdos? Uma outra questão também que eu aponto aqui em relação a isso, já que foi levantado, e no trabalho, fala também no contexto de saúde, devido a um grande número, né, de materiais, de vídeos, de leituras para serem feitas, né, uma experiência minha também é que um dos desafios tem sido também em relação a quem tem problemas, né, de vista, né, de quem tem problema de vista, sabe que passar muito tempo diante dessas tecnologias pode acarretar algum problema, né, e eu tenho sentido isso na pele, né, em relação à sequidão ocular, devido a esse novo formato, ele exigir, né, que a gente esteja com maior tempo, né, com essas tecnologias. Em relação ao trabalho 6 e o trabalho 7, educação e escola em tempo de pandemia, possibilidade e desafios do ensino remoto em tempos de pandemia. Eu queria só chamar a atenção, os dois trabalhos, em relação aos objetivos e em relação aos resultados, né? Então, quando a gente coloca os objetivos dos trabalhos, o que se espera é que os resultados, eles venham responder, né, justamente esses objetivos, mostrar o que você encontrou. E aí, no Educação e Escola por Tempos de Pandemia, tem como objetivo elucidar os impactos da pandemia na educação e nas escolas, descrevendo e analisando como o acesso ao ensino será garantido, certo? E aí, eu vi apenas como resultado que colocou que o ensino remoto era a solução a essa pandemia, né? E aí, até uma palavra a ser vista, né? E eu queria que vocês dessem uma olhadinha, porque eu não acho que os resultados, eles têm respondido a esse objetivo, né? Não foi mostrado quais foram os impactos da pandemia, não foi descrito e como o acesso é garantido, né, a esse ensino. Então, a gente espera, quando a gente lê esse objetivo, que isso venha a ser descrito nos resultados. Da mesma forma, foi em relação ao trabalho 7, possibilidades e desafios do ensino remoto, em que ele coloca apresentar possibilidades e desafios. E aí, nos resultados, eu não sei se pode ser também em relação ao tipo de trabalho, acredito que poderia ter sido mais explorado, principalmente quando ele fala em relação à percepção dos alunos, né? Que percepção é essa, né, que os autores citam, né? Então, acredito que poderia trabalhar melhor, né, esses resultados e ficar mais claro que percepção foi essa, de forma que esses resultados possam responder esse objetivo. E é isso, mas no todo, parabéns a todos, os trabalhos são muito bons, os temas todos muito relevantes, né, principalmente no contexto em que nós nos encontramos agora. E é isso. Obrigada, Jamires, pelas contribuições. Vamos passar agora para a Anne, para fazer as observações dela. Pode começar, Anne. Oiê, estão me ouvindo direitinho? Sim, Anne, tá legal o seu áudio. Ótimo. Pronto. Gente, eu queria parabenizar os alunos e aos orientadores. São trabalhos bem pertinentes com o que a gente está vivendo atualmente. E essa discussão que todos eles trazem é muito necessária. As apresentações foram boas, foram muito boas. Eu cheguei a ler também os resumos, gostei bastante, mas muitas vezes quando a gente está dentro do trabalho e desenvolvendo e escrevendo, a gente acaba não vendo algumas coisas que quem é de fora
vai ter uma dúvida ou vai ter uma sugestão. Então, assim, a minha área, a área da saúde, eu vou focar um pouco mais na parte das contribuições dos trabalhos voltados para a saúde e também na parte metodológica. Em relação ao primeiro trabalho, a importância do uso da tecnologia no contexto da pandemia e também os outros trabalhos que fizeram revisão de literatura, eu tive a mesma dificuldade e senti a falta do que a professora Jamires e o professor Efraim falaram, da relação, quais foram as chaves de buscas que foram utilizadas. Porque lá, na metodologia, e na hora que vocês apresentaram, citou que utilizou determinados termos de busca, mas não disse quais foram as chaves, se você utilizou tecnologia e ou pandemia, ou se utilizou tecnologia ou pandemia. Quando a gente utiliza chaves de busca diferentes, usar os trabalhos de vocês, aí vocês discutem com os orientadores, acatam ou não. Se quiserem discutir depois, alguma coisa nesse sentido, também podem me procurar, eu estou super aberta, tá? Deixa eu só aqui se eu tenho mais uma consideração. Sim, em relação ainda no trabalho 1, sobre usar as tecnologias, eu achei bem bacana, assim, as considerações finais, e uma coisa muito importante que a tecnologia traz é uma certa previsibilidade, ou pelo menos uma tentativa de previsibilidade, que é o que a gente tanto quer agora. Eu não sei vocês, mas eu estou numa ânsia, assim, de, por exemplo, eu quero uma data que me diga o fim dessa pandemia, ou então eu quero um modelo matemático que me diga que daqui a determinado tempo o número de mortes vai reduzir drasticamente, ou, tipo, as medidas de prevenção vão ser muito mais efetivas. A tecnologia, ela ajuda muito nesse sentido. Certo? Vou passar para o próximo trabalho. Em relação ao trabalho 2, que é desenvolvimento de software para controle de agendamento de exames médicos, achei as falas dos professores anteriores, eles contemplam as minhas sugestões, e eu acho legal também colocar uma previsão da elaboração desse software, se tiver como incluir depois no resumo expandido, de certa forma, um cronograma, deixar as etapas de forma mais clara, eu acho que facilita bastante para o leitor, para quem está conhecendo o seu trabalho. E eu também sugeri uma forma de melhorar a disposição dos dados no pôster. Por exemplo, os principais requisitos, eles podem ser incluídos nos resultados. Isso, o banner, ele tá muito resumido. Pois é. Então, quando for no resumo expandido, tentar estruturar mais essa parte do seu trabalho mesmo, dos objetivos, deixar claros os objetivos. E no início eu tive até uma dúvida, quando começou a apresentar, quais foram as etapas que já foram realizadas. Isso só foi ser esclarecido lá nos resultados. Então, eu acho que tentar deixar isso de uma forma mais sistematizada, questão didática mesmo, sabe, de compreensão. Aí vocês avaliam se essas sugestões podem ser acatadas ou não. Em relação ao trabalho 3, dificuldades encontradas por estudantes em períodos de pandemia. No início, eu achava que os relatos eles tinham sido obtidos a partir de uma entrevista com os alunos. E isso só ficou mais claro ao final da apresentação, que até então, o que foi apresentado aqui na amostra do GPEA foram os relatos obtidos a partir da busca de literatura, não é isso? Não foi feita entrevista com estudantes, porque se for feita entrevista com estudantes, aí precisa estruturar o projeto, submeter ao comitê de ética, isso só pode ser feito após o parecer de aprovação do comitê de ética. Pronto. Então, no resumo, eu sugiro deixar mais claro na parte dos resultados que aqueles relatos que estão lá nos resultados, eles foram obtidos a partir da literatura, tá? Porque eu li hoje pela manhã e realmente eu fiquei com um pouco de dúvida. Aí, na apresentação, você deixou bem claro. Tá, pronto. Em relação ao trabalho Cantigas Populares para alunos com dislexia, acho que é o trabalho da Thaís, né? É um trabalho da URCA. Minha principal dúvida
Essa pesquisa, ela é uma intervenção, pelo que eu entendi. Você está intervindo em um determinado grupo de crianças com dislexia. Foi submetido ao comitê de ética, teve aprovação, porque por mais que seja por meio do Instagram, eu acho que é importante, pelo menos, consultar o comitê de ética para saber se precisa ter aprovação no comitê de ética ou se pode ser feito por dispensa. E eu também tive a mesma dúvida que a professora Jamires em relação a como foi feita essa coleta de dados. Quais são os instrumentos que foram utilizados para análise? Como foi feita a interpretação dos dados? Por mais que o resumo urbano ele seja resumido, eu sei que a gente lida realmente com resumido, 5 minutos de apresentação, mas eu acho importante ter em forma de esquemas mesmo, tópicos, não precisa ser o texto por extenso, coloca tópicos. Aprovado no comitê de ética parecer tal, foi realizada entrevista do período X a Y, foi utilizada um questionário, ou então entrevistas de forma remota, algo nesse sentido, porque realmente não ficou claro, e eu acho que o seu trabalho ele ficaria muito mais rico se ele tivesse esses detalhes. Aí, ao final, gente, quem quiser também, eu estou fazendo perguntas, inclusive, então, se vocês quiserem me responder ou quiser discutir depois, também estou à disposição, tá certo? Realmente, às vezes, o tempo, ele acaba inviabilizando um pouco mais esse conhecimento aprofundado. Em relação ao trabalho, desafios enfrentados pela educação em tempo de pandemia, eu achei a apresentação boa, o resumo estruturado, a metodologia clara. Realmente, foi a partir de uma revisão de literatura, né? Então, deixar claro as chaves de busca que foram empregadas, o período de busca que foi realizado. E eu vou fazer uma pergunta, na verdade. O banner que foi feito, ele foi padronizado, tipo, tem que ser feito sempre a apresentação da introdução, metodologia, resultados por extenso, ou a gente pode usar esquemas, figuras, algo que possa tornar o conhecimento, o conteúdo mais atrativo e mais didático. Na área da saúde, pelo menos na área da odonto, a gente trabalha com pouquíssimo texto. O que a gente puder fazer de esquemas, de ilustrações para tentar deixar a informação mais clara e atrativa, melhor. Aí eu não sei se foi padronizado ou não. Claro que isso não desqualifica, não é uma desvantagem de forma alguma do trabalho de vocês. Realmente é porque a gente acaba se acostumando, né, com o padrão de educação. Eu tenho um padrão de apresentação. Eu tenho uma forma de apresentar, o meu grupo de pesquisa tem uma forma de apresentar, mas eu acho que esses momentos aqui, eles são muito ricos porque eu aprendi bastante hoje, espero aprender muito mais com a forma como vocês apresentaram e a forma também de tratar esses resultados, a metodologia e a ênfase que vocês dão à relevância do trabalho de vocês. Isso é muito bacana e deve ser valorizado sempre. Em relação ao trabalho Educação e Escola em Tempos de Pandemia, né, que é o da Luana, se eu não me engano, que ela buscou coleta de dados em sites de notícia e leituras de reportagens. Eu acho que você poderia deixar mais claro no objetivo do seu trabalho que o objetivo ele está voltado para ver qual é a opinião, eu não sei qual é a opinião, qual é a opinião das pessoas em relação à pandemia, né, em relação à educação e escola em tempos de pandemia. Seria mais como uma avaliação do que a sociedade está julgando, e isso é muito importante. Em grupos de pesquisa que eu participo, a gente está vivendo 2 pandemias. Uma é a pandemia do coronavírus e a outra é uma infodemia. Então, a gente está tendo, assim, um avalanche de informações diariamente. E muita coisa, se nós que pesquisamos, que estamos lá estudando, e conhece sites confiáveis, conhece como é que deve ser feita uma pesquisa de literatura, a gente tem dificuldade de avaliar, de confiar
e de acabar utilizando isso como referência, imagina quem não tem acesso a esse conhecimento prévio. Então, assim, a gente vive realmente uma infodemia, a gente está com muita informação, e dessas informações, muitas são distorcidas, e é muito importante trabalhos nessa área para que a gente possa realmente ver como é que a sociedade ela está resistindo a tudo isso. Então, como sugestão aqui nesse trabalho, seria mais como uma forma de deixar mais claro que seria uma opinião, os impactos da pandemia sob a perspectiva da sociedade em si, não é isso? E, deixa eu ver. Acho interessante colocar na metodologia quais os sites de notícia que foram visitados, eu acho bacana, como uma forma de enriquecer a metodologia do teu trabalho. Quantas reportagens resultaram dessa busca? Qual foi o período de busca? Se não colocar na apresentação, pelo menos no pôster, pelo menos no resumo, é importante. E, por fim, o trabalho Possibilidades e Desafios do Ensino Remoto em Tempos de Pandemia. Eu achei, como os outros trabalhos, muito rico na discussão que traz. Foge um pouco da minha área, né, porque está focado mais para a parte de educação, mas eu sugiro na disposição dos dados, na apresentação mesmo, no pôster. A apresentação de todos vocês foram muito boas, vocês dominam o assunto. Eu acho que realmente a prática vai levando à perfeição. Então, hoje foi uma apresentação ótima, na próxima apresentação vai ser melhor ainda. E tem nesse último trabalho, tem uma parte que coloca assim, que um dos autores coloca que é a inclusão do letramento digital no sistema escolar, que não era uma realidade, porque muitas vezes a gente não precisava, né? Até então, não precisava diretamente e de uma maneira essencial, digamos assim. E hoje a gente precisa, então acho muito importante isso. Inclusão do letramento digital a gente vai ter que repensar muitas coisas no ensino e também na forma de fazer pesquisa. Vocês estão de parabéns, os alunos se dedicaram, fizeram lindos trabalhos. Eu quero mais trabalhos na área da saúde, viu? No próximo, vou lançar aí o desafio, porque é muito bacana. A gente está, assim, tendo uma mudança de realidade diariamente. E são os pesquisadores, são vocês, alunos, que propiciam isso, por meio da orientação dos professores. Então, continuem e parabéns. É isso. Obrigada, Anne, pelas suas contribuições. Nós vamos abrir para 3 alunos que se inscreveram até agora para falar. Cada um tem 2 minutos aí para fazer a sua reflexão ou responder alguma questão. Nós já vamos adiantar aqui, pedir desculpa, porque nós estávamos conversando aqui no grupo que os trabalhos foram enviados, avaliados, devolvidos aos autores com algumas observações, né, os avaliadores devolveram com algumas observações, e nós não temos certeza se todos os trabalhos que foram encaminhados para os avaliadores foram as versões corrigidas, né? Como eu disse a vocês, nós estamos fazendo uma força-tarefa no grupo, né, nos dividindo para dar conta dessas atividades. Então, pode ser que algum dos trabalhos que a gente mandou para os avaliadores, que pediram para fazer uma leitura prévia, a princípio a gente tinha pensado no debate só na apresentação, pode ter ido uma versão não corrigida, né, uma versão final não corrigida. Nós vamos verificar, né, depois, hoje ou amanhã não sei se dá tempo, porque tem uma outra rodada de apresentações, e vamos encaminhar para os avaliadores um arquivo com as versões finais, vamos conferir tudo direitinho e mandar os banners também, para que vocês possam fazer uma avaliação com mais calma, tá bom? E devolver as fichas para a gente depois. A gente dá um prazo aí até semana que vem, sem nenhum problema, tá bom? A gente pede desculpa, porque pode ser que tenha ido alguma versão que não foi a versão corrigida.
Então, vamos nos organizar aqui para a fala dos alunos. Felipe, Jefferson, José e o Léo. Tá certo? 2 minutos, pessoal. Pode começar, Felipe. Pronto, pessoal, só respondendo aí a dúvida do Efraim, da Anne, quanto à utilização da metodologia. No site de pesquisa, você coloca ensino remoto e pandemia, ambos, entre aspas, do jeito que está lá na metodologia. Porque esse serve como se fosse um sinal de mais. Porque ele vai, no caso, ele vai pegar textos, trabalhos, artigos que retrata tanto do ensino remoto quanto da pandemia naquele mesmo artigo. Se você colocar só ensino remoto e não colocar esse ou esse sinal de mais, colocar só ensino remoto e pandemia, a quantidade de artigos será bem maior, porque ele vai englobar tanto de um quanto de outro. No caso de pesquisa aí, foi utilizado ensino remoto e pandemia, foram encontrados 3 artigos. Se eu não colocasse esse sinal, essa letra E, ou então sinal de mais, já subiria para 8 artigos. Aí foi, do jeito que está aí na metodologia, foi como foi pesquisado no site de pesquisa. E respondendo também a única questão das considerações aí, diferentemente aí da EAD, que já é um ensino que é bem definido, já está assim, já tem toda uma estrutura, o ensino remoto não, o ensino remoto os professores têm que se desdobrar, têm que fazer muitas coisas, eles mesmos são quem cria essa parte tecnológica, tem que planejar a aula, ou seja, tem que se desenrolar tudo. Não tem uma base bem definida quanto a EAD. Ensino remoto e EAD tem uma grande diferença. Só essas ponderações, muito obrigado pelas dicas, com certeza a gente vai seguir para agregar ainda mais o trabalho que foi desenvolvido. Pronto, só aproveitar aí que... Deixa só... Pode falar, Ana. Pronto, essa questão de colocar como é feita a chave de busca, né, é muito importante, porque realmente, depender do conector que você usa, do operador booleano que você usa, você vai ter um retorno diferente. E isso eu aprendi há um tempinho, que a minha orientadora falou uma vez, que revisores de revistas, eles repetem a sua busca, a sua chave de busca. Uma revista bem conceituada, ele quer saber como foi exatamente que você fez a sua busca, para ele repetir e ver se você não deixou de fora nenhum artigo importante que vai contribuir com o teu resultado, entendeu? Então, a importância da gente incluir isso é realmente permitir que outros pesquisadores, eles repliquem a metodologia que eu estou usando. Pronto, vamos reforçar, acho que o Francisco colocou aí no chat, mas vamos reforçar a importância que é esse momento em que os professores, os profissionais que estão compondo a banca, né, fazem as considerações acerca dos trabalhos. Diante dessa rotina acelerada e complicada, né, de ensino remoto, os professores orientadores tiveram também dificuldade em fazer isso, e os alunos, às vezes, caminham sozinhos. Eu digo muito pelos meus orientandos, né? Eles caminham sozinhos. Eles sabem que eu estou numa outra linha de frente, e eles vão se organizando, me comunicam, mas eles precisam ter autonomia, né? Precisam ter independência de produção. E esses momentos aqui são fundamentais, porque são olhares especializados, muito pontuais às observações. Então, a ideia é que cada trabalho seja melhorado, seja ampliado, e que os autores, sobretudo os alunos, eu não estou me isentando de ter que refazer procedimentos com os meus alunos, muito pelo contrário, mas eu acho que a importância desse momento é os alunos, a gente vê o crescimento dos alunos, né? Muitos aqui foram meus alunos, e eu estive com eles em semestres anteriores, e acompanhei a dificuldade inicial e hoje a desenvoltura que muitos já adquiriram a partir da participação em atividades como essa, né? Então, estejam muito atentos ao que a banca está trazendo para vocês. Isso é fundamental para a gente ampliar as possibilidades de pesquisa, né? E adquirir condições, né, e ferramentas para que a gente possa desenvolver a iniciação científica de forma mais eficaz no nosso campus. Então, eu queria, antes de encerrar, eu já agradeci várias vezes,
mas queria agradecer mais uma vez, né, e vou agradecer de novo aos profissionais que estão aqui contribuindo com a gente. Né, e a ideia é que esses trabalhos sejam continuados, a ideia é que vocês peguem essas observações e construam trabalhos completos, né, para outros eventos, para outras possibilidades de publicação. Então, na sequência, é o Jefferson. Pronto, então vou responder aqui alguns comentários, né? Comentários do professor Efraim. Eu não estava com o caderno aqui no momento para anotar, mas eu acredito que trate sobre a inclusão de um tema específico, né, ao trabalho. Então, assim, eu, o Felipe do Nascimento e o José de Araújo, com a orientação da Rosana, né, que a gente fez o trabalho conjuntamente, a gente buscou fazer uma generalização, ou seja, não houve uma especificidade, né, especificação a um conteúdo, né, a um único conteúdo. É tanto que o tema, né, o próprio tema já indica isso, né, que é a importância do uso de tecnologias em tempos de pandemia. Então, a gente buscou generalizar, não dando essa especificidade a um único conteúdo. A professora Francisca Jamires, né, ela comentou sobre a questão dos resultados. Então, a gente buscou analisar as principais ideias dos autores, né, que lá na metodologia fala que foram encontrados 5 trabalhos no portal de busca, e a gente buscou analisar as principais ideias de cada um, e essas ideias foram incluídas nos resultados. Então, o que a gente tem de resultados, né, foram as principais ideias de cada trabalho, de cada autor. A Anne Caroline, né, comentou quais foram as chaves de busca da metodologia, né? Bom, a metodologia, a gente fez ela, né, utilizou o portal de pesquisa do Cielo BR, certo? Um site de busca da Cielo, utilizando 3 descritores, né? Não estou com acesso ao trabalho aqui no momento, mas foram 3 descritores, buscando apenas por artigos, e, se eu não me engano, em todos os índices. Eu acho que foram esses os indicadores a serem utilizados, né? Que foram utilizados. Então, mas, de qualquer forma, eu vou dar uma olhada novamente, assim que tiver contato direto aqui com o trabalho, e verei essa questão, certo? Jefferson, E deixar Sim, pode falar, Felipe. Só dando assim, um reforço aí, eu estou com o trabalho aberto aqui, as palavras foram tecnologias, pandemia e Covid-19. Pronto, exatamente. Então, mas no mais, né, a gente vai dar uma olhada nessa questão e tentar melhorar da melhor forma possível o nosso trabalho. Então, desde já agradeço a todos os professores, né, e todos que realizaram seus comentários, e muito obrigado, pessoal. José, próximo inscrito. Estou aqui já. Pronto. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pelas palavras, os comentários do Efraim, da Jamires, da Anne. São gratificantes, né, para a gente, enriquecedores também, não só para o meu trabalho, do Felipe, Jefferson, dos demais também. E como o meu trabalho, da minha equipe, trata, né, dos desafios, eu acredito que ficou bem claro que o maior desafio é esse, né, da tecnologia, o uso, do acesso à tecnologia. E eu só queria deixar um ponto de vista, que eu acredito que realmente não seja solução esse ensino remoto por meio de tecnologia, né, não vai substituir aula presencial, em sala e tal. Por quê? Justamente porque eu e os meninos, a gente já está tendo aula por meio remoto, usando o Google Meet. Aí o que a gente percebe, como a professora Jamile falou, que há esse problema de engajamento, que tipo, o professor está lá, está dando aula, às vezes tem que apresentar a tela. Muitos dos alunos fecham a tela, né? E não tem como o professor saber a reação do aluno. Em sala de aula isso é possível, tá? Por essa ferramenta fica bastante difícil. Aí, como é que ele vai entender, né, se as aulas
estão fazendo sentido para os alunos, se os alunos estão conseguindo, de fato, aprender, se eles estão interessados, e quando eles fecham a tela, eles não saem da aula, né? Aí fica isso aí. Se tem a questão também de se eles estão conseguindo, né? Porque a gente já ficou 2, 3 meses sem aula e tal. Aí, se eles não têm afazeres em casa, no horário de aula, né? Que foi colocado de aula pelo professor, os alunos estão conseguindo administrar. No mais é isso, eu queria agradecer a todos as palavras e obrigado. Obrigada, José. Agora é o Léo. 2 minutos, Léo, pode falar. Certo. Eu simplesmente não tenho palavras, né, para expressar a gratidão por dar essa oportunidade para nossa equipe. Eu, inclusive, gosto muito de críticas. Eu acho que é só com as críticas que a gente evolui firmemente. Gostei muito do ponto que o Efraim citou, em relação que, assim, focar mais em deixar explícito, né, os erros que ocorrem, principalmente na administração da secretaria, porque, de certo modo, isso conta para o banco de dados deles, para, de certo modo, otimizar e buscar sempre melhorar, tanto a riqueza intelectual do nosso campus, quanto o meio social da cidade. Eu achei muito importante essa colocação. E também da questão ecológica, também gostei dessa colocação. Em relação a Jamires, eu receio que talvez porque tivesse muito resumido no banner, né, porque aqui mal dá 10% do nosso trabalho, não tenha ficado muito subentendido, mas sim, nós pretendemos com essa aplicação, esse software, atender todas essas demandas que foram citadas, sabe? Inclusive a do ônibus, a organização de ordem, para essas pessoas que estão negligenciadas. Mas isso aí já fica de aviso para a gente, quando for uma próxima vez, já tratamos de organizar para um melhor entendimento, mesmo que esteja resumido. Eu gostei muito obrigado, Jamires, pela crítica. E em relação ao que a Anne falou, realmente não deu para caber o cronograma e tudo, mas basicamente nós estamos na fase de levantamento e coleta de requisitos. Já fizemos toda uma pesquisa bibliográfica e o que ficou um pouco barrado agora foi justamente esse contato com a secretaria, onde nós iríamos prosseguir para as seguintes etapas antes do aplicativo, que era refinar essas informações e poder aplicar de fato ao software, né? Mas, além de todas essas etapas de construção, nós também teremos um ensinamento sobre como vai funcionar esse software para os profissionais que não estarão qualificados, provavelmente. Desde os médicos, os atendentes dos postos de saúde, nós iremos ensinar eles como é que utilizam. Mas, de resto, é isso. Muito obrigado por essa oportunidade. É sempre um prazer apresentar. Eu gosto bastante. Muito obrigado. José, 10 segundos. Pronto, Roberto, bem rapidinho aqui. É só para falar, né, que na metodologia, na minha, do Gerson e do Felipe, a gente optou por pesquisar em bancos de dados os 3 diferentes e utilizar os descritores separados, com aspas, e entre eles mais, e pode utilizar o também. Só para falar que isso deixa a busca mais enxuta, sabe? Que você tem mais trabalhos, tudo a ver, e menos trabalhos, nada a ver com o que você está buscando. Aí isso facilitou também. Só isso. Obrigada a todos que participaram mais uma vez, fazendo reflexões importantes a partir da avaliação da banca. Nós estamos chegando, né, ao final desse momento, e eu queria passar para os avaliadores fazerem suas considerações finais. Na mesma ordem, Efraim, Jamires e Anne. Pronto. Pessoal, só mais uma vez parabenizar vocês, dizer que o diálogo com seus orientadores e suas orientadoras é muito importante, tá? Na construção do trabalho de vocês, nas melhorias, nas considerações, e estou feliz demais em ver vocês na iniciação científica, os que eu conheço, também os que não conheço.
dizer que é muito importante, é um primeiro passo, e é um caminho a percorrer muito, muito, muito interessante, tá? Então, feliz por vocês e parabéns mais uma vez. Pronto, pessoal, também quero agradecer, né, ao grupo de pesquisa por ter me convidado para participar da banca avaliadora, e quero parabenizar mais uma vez a todos os alunos, né, que toparam o desafio de enviar os trabalhos, né, e pesquisa, como eu já havia falado, não é fácil, porque você tem que ter um olhar sensível, para identificar um problema, muitas vezes em uma atividade que é rotineira ou que passa despercebido para muitos, né? E é interessante e importante, né, que vocês possam desenvolver cada vez mais esse olhar crítico, né? Esse olhar crítico para as opiniões, para o que é lido, né, e para as atividades do dia a dia de vocês. Então, novamente, eu parabenizo, né, a cada um e também agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui também aprendendo juntamente com vocês. Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade. Foram trabalhos muito bem apresentados. Dialoguem com seus orientadores, realmente é muito importante, mas pesquisa é dedicação. E queira ou não, hoje em dia, eu acho que é praticamente impossível a gente concluir ensino superior sem ter um pezinho lá na pesquisa, porque ela responde todas as nossas perguntas, né? Então, continuem, encontrem as áreas que vocês mais se identificam e mais gostam de conhecer e se aperfeiçoar, porque não tem nada mais gratificante do que a gente realmente mergulhar naquilo que nos dá prazer, nos faz feliz. E, Léo, cadê? Léo, vou lançar o desafio para um software que eu posso usar no consultório. Acho que vai contribuir bastante com o meu trabalho. Quero também mais pesquisas integrando saúde, tecnologia, educação, é essencial. E é isso, gente. Continuem. Eu me sinto muito grata em realmente aplaudir o bom desempenho de vocês. É isso, obrigada. Então, mais uma vez, agradecer imensamente a contribuição da banca, né? O que vocês fizeram hoje é muito mais do que participar de uma banca, né? É contribuir efetivamente para o desenvolvimento da iniciação científica e para a gente reassumir esse compromisso social que a pesquisa tem, né? Com os momentos em que a gente vive, para buscarmos respostas para as questões que nos rodeiam. Agradecer ao Vitor, da comunicação do campus, que esteve conosco ontem e hoje, mais uma vez, fazendo a transmissão pelo YouTube, nos ajudando aí. Muito obrigada, Vitor. A todos os alunos que inscreveram trabalhos, que estiveram aqui até o fim, atentamente, ouvindo, participando, os professores que também vieram contribuir conosco, mobilizar alguns alunos para participar desse momento de aprendizado. Hoje à noite nós teremos mais uma atividade com o professor Pedro sobre justamente revisão sistemática de literatura através de uma ferramenta tecnológica. Nós disponibilizamos aí o link, está nos grupos também o formulário de inscrição, e já vamos começar a divulgar também o link da sala mais tarde. Então, quem puder participar, tiver um gásinho a mais hoje à noite, seria muito interessante. Reforçamos o convite para a programação de amanhã, às 14 horas, teremos outro ciclo de apresentações de 7 trabalhos, com mais 3 professores que estarão conosco, a professora Mirella, o professor Paulo Roberto e a enfermeira do campus, a Jadna. Então, amanhã nós teremos mais uma equipe para contribuir conosco, né, e mais uma vez agradecemos a todos por participarem e nos apoiarem nessa atividade. Eu vou passar para o professor Francisco José para fazer o encerramento desse momento de hoje. Muito obrigada a todos. Gente, na medida em que as apresentações foram ocorrendo e a gente foi tendo a oportunidade de ir comentando aí no chat, né?
E aí, em alguns momentos, além de parabenizar todos os alunos, a gente foi tentando fazer algumas ponderações no sentido de despertar nos alunos a atenção às falas dos avaliadores, né? Que, na verdade, para mim, eles não estão aqui nesse momento para avaliar, mas para contribuir, né? E, como já foi dito nas palavras tanto do Efraim, como da Jamires, da Anne, a contribuição, ela vem de fato para somar, é dessa maneira que a gente enxerga, né? E certamente todas elas foram e serão muito importantes para que todos os trabalhos sejam melhorados, né? Então, assim, pessoal, muito obrigado. Eu fico muito feliz com esse momento, né? Porque a gente tem respirado e transpirado, de certa forma, a iniciação científica. A gente sabe que é desafiador, né? Tanto para os alunos, quanto para nós, professores, diante de tantas demandas que vão surgindo, diante de tantos compromissos, mas a gente acredita que, por meio da iniciação científica, a gente pode, sim, contribuir para despertar aí, né, visão científica, desenvolvimento profissional, ampliação aí de horizontes, e certamente esse momento hoje, ele nos apresentou esses aspectos. Amanhã teremos mais, hoje à noite teremos as contribuições do professor Pedro, e vai nos trazer aí, né, uma ferramenta para revisão sistemática. Então, assim, fiquem atentos, reserve um pouquinho aí de energia para logo mais, e a gente se encontra mais tarde, minha gente. Muito obrigado a cada um, e até logo.